Boa noite a todos, graça e paz. Hoje é terça-feira. Alguns estranharam o fato de estarmos reunidos na terça, sendo que nossa reunião costuma ser na quarta-feira. Só quero lembrá-los que amanhã teremos a nossa reunião normalmente, tá bom, irmãos? Hoje nós faremos uma breve devocional. Os irmãos podem ver que estamos testando uma nova ferramenta para incluir a equipe de cântico para interagir nesse momento que nós passaremos juntos. Mas amanhã teremos a nossa reunião normalmente, tá bom? Hoje não está substituindo a reunião de amanhã, o devocional de amanhã. Então, neste momento, eu convido a vocês, a todos nós, fechamos os nossos olhos, fazemos uma oração ao Senhor, pedindo para que Ele fale conosco neste momento. Que o Senhor nos edifique, promova em nós um crescimento espiritual, que nos fortaleçamos cada dia mais em Sua presença. Cremos que a Sua palavra é viva e eficaz, é poderosa para nos transformar. Então, faremos uma oração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e amado Pai, damos graças por esta noite, pelo dia que passou. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá novamente de estarmos reunidos para meditar na Tua palavra, louvar e bendizer o Teu nome. Pedimos ao Senhor que cada ato, neste momento, glorifique e exalte o Teu nome. Senhor, abençoe a cada família que está acompanhando este momento. Abençoe cada família representada. Que os lares sejam abençoados pela Tua poderosa presença, como cremos que de fato acontece. Assim oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero neste momento ler uma palavra que fala sobre João Batista, e ele será o personagem não principal, porque o principal é Jesus Cristo, mas a postura de João Batista vai nos ajudar muito como lidarmos com os desafios, as lutas que constantemente nos forçam a esquecer, tá bom? Vamos para João, capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 23. João, capítulo 1, versículo 19 ao 23, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhes perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe: Pois declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista é aquele que clama no deserto, exortando a multidão para que se arrependam dos seus pecados. Mas ele não deixa dúvidas quando perguntaram quem ele era. Ele disse: Eu não sou o Cristo. Há outro maior do que eu, há outro a quem eu não sou digno de desatar as suas sandálias.
João, ele tem um ministério muito importante, que é preparar, endireitar o caminho para a chegada do Messias. E quando ele se encontra com o Messias, ele não hesita e logo diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como um homem que tinha tantas convicções, tanta certeza quando se deparou com Jesus, de que Jesus era o Cristo, o Messias, o enviado, como um homem, como João Batista, num determinado momento, teve dúvidas se Jesus era quem ele dizia ou se era necessário esperar outro. Esta será a mensagem, a devocional nossa nesta noite. Iremos meditar um pouco mais sobre o texto de Lucas, capítulo 7, do versículo 18 ao 23. Mas antes de meditarmos propriamente dito neste texto, eu gostaria de que cantássemos ao Senhor neste momento, que nós entoássemos um cântico de louvor e gratidão a Deus, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Amém? A equipe de cântico. Boa noite, amados irmãos, graça e paz. É uma alegria poder estar aqui reunidos com os irmãos para louvarmos a Deus juntos. No capítulo 4 do Evangelho de João, nós vemos a passagem onde Jesus se encontra com a mulher samaritana e ela fica preocupada, né? Pergunta para Jesus, onde que é o verdadeiro lugar de adoração? E Jesus fala que chegaria, né, um momento em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Então não importa, irmãos, o lugar onde nós estamos, mas o que importa é que nós podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E o cântico que nós vamos entoar nesta hora fala de Jesus, a luz do mundo, né? Que o próprio no Evangelho de João fala que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Então nós vamos cantar a luz do mundo. Para que eu pudesse te ver, tua beleza me leva a adorar, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim, eterno. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste a terra que criaste, por amor nobre se vê. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para adorar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-te,
próximo cântico é Cantarei o Teu Amor. Fala, dos montes correm para o mar, Teu rio de amor por mim. Então, é um cântico que declara o amor de Deus para com todos nós, seus filhos. Vamos lá. Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te ver descer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor e me faz louvar. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Dos montes corre para o mar, Teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a Tua cura entrar. Me alegro por Te ver descer, levantarei as minhas mãos. O Teu amor e me faz louvar. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Cantarei Teu amor pra sempre. Meu coração exultar de alegria canto. Se o mundo conhecer-te, ele se encherá com a Tua alegria. Cantarei Teu amor pra sempre. 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 Amém. É isso, irmãos. Passo a palavra para o pastor. Amém. Cantar o cântico para sempre, este amor, né? A razão da nossa vida é o fato de, se nós hoje temos vida, é porque o Senhor nos amou em Cristo Jesus. E esta deve ser a nossa canção, todos os dias da nossa vida. Mas há momentos onde as lutas, os conflitos do nosso coração, as incertezas do amanhã, fazem com que a gente esqueça da nossa fé em Cristo Jesus. Muitas vezes esses momentos de dor, de angústia, nos desanimam, nos jogam para baixo e somos tentados a buscar outros salvadores. Nós vamos meditar num texto nesta noite, que foi o devocional da manhã, compartilhado para os irmãos, que fala sobre João Batista, um homem que, como eu disse no início, que tinha tanta certeza de quem era Jesus, mas num determinado momento ele teve dúvidas em seu coração. Isso acontece conosco. Nós adoramos ao Senhor, não temos dúvidas de que em Cristo Jesus nós temos tudo o que é necessário. Mas muitas vezes as lutas tentam roubar essa nossa alegria da salvação, esse cântico do nosso coração. E vamos ver como João Batista enfrentou esses mesmos desafios, quais foram as lições que Jesus passou a João Batista e que lições... e essas lições farão com que nós também
quando vierem as dificuldades, as lutas, venhamos a enfrentá-las também e sermos vitoriosos em Cristo Jesus. Vamos lá para Lucas, capítulo 7, versículo 18 ao 23, que diz assim: Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Nós vemos João Batista, no início do seu ministério, um homem ousado de tal maneira a ponto de chegar para os líderes religiosos que detinham ali a autoridade sobre a nação de Israel, autoridade como que representantes de Deus na terra, e João Batista chega a esses homens e diz: olha, vocês são raças de víboras. Um homem tomado de uma autoridade, de uma convicção de que foi chamado para uma missão, confrontando diretamente os líderes religiosos. Vemos também um homem obediente ao Senhor, que mesmo diante de reis, apontou os seus pecados e foi condenado, jogado na prisão por conta da sua fidelidade. Vemos também um homem humilde, que mesmo tendo toda a multidão à sua volta, quando viu Jesus Cristo, apontou o dedo para a multidão, dizendo: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é interessante que Jesus, num determinado momento, ele aponta para os seus discípulos, falando que Jesus era o Cristo, e esses discípulos passaram, então, a seguir a Jesus, em vez de continuar seguindo João. João, em nenhum momento, quis exercer a proeminência, exercer a liderança do povo. Ele entendia que ele era a voz do que clamava ao deserto. Endireitai as veredas, arrependei-vos, porque o Cordeiro de Deus está chegando. Deus está vindo com o julgamento, o juízo. Mas como um homem ousado, obediente, humilde, chegou num ponto de pedir para que os seus discípulos fossem até Jesus e perguntassem: olha, é você mesmo? Ou nós temos que esperar outro? João Batista, ele estava preso por ter condenado o pecado de Herodes. Ele foi lançado na prisão e depois nós sabemos o que aconteceu, foi decapitado e oferecido sua cabeça num momento de festividade entre o rei e a corte. Nós podemos até pensar: poxa, um homem tão ousado, obediente, humilde, e passou por isso. E é interessante que João Batista, estando preso, provavelmente ele estava olhando a cela, observando a sua situação, observando tudo que estava à sua volta, privado da liberdade física. Ele teve dúvida em seu coração. Viu apenas a cela e esqueceu de quem estava lá fora conduzindo o povo. Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele reafirma ser o Salvador quando Jesus chega, quando os discípulos chegam para Jesus e falam: olha, João Batista pediu para a gente perguntar
se é você mesmo aquele quem nós esperávamos ou não. E Jesus manda a mensagem novamente para João, dizendo, olha, os milagres estão acontecendo. As escrituras estão se cumprindo. Eu sou o Cristo. Eu sou aquele que havia de vir. Acalme o teu coração. Aquieta o teu coração. Confia em mim. Creio que, conjecturando, talvez os discípulos, ao chegar para Jesus, dizendo tudo aquilo, talvez João ele tenha sentido tranquilidade em seu coração, mesmo enxergando as correntes, as celas, as grades diante de si. Eu queria, neste momento, compartilhar de uma maneira muito breve 3 cuidados que nós precisamos ter para continuar esperando em Jesus, para não deixar que aconteça o que aconteceu com João Batista. Um homem ousado, humilde, obediente, mas num determinado momento ele duvidou de tudo aquilo que ele acreditava. Ele duvidou se de fato Jesus era aquele a qual ele tanto anunciou. Primeiro cuidado que nós precisamos ter para continuar esperando em Jesus. Primeiro, não olhe para os desafios. Não olhe para as lutas da vida cristã. O foco precisa estar não nas dificuldades, mas em Cristo Jesus. O focar as lutas nos fazem duvidar. Nós vemos o exemplo de Pedro, quando Jesus disse, olha, venha, anda aqui sobre o mar. E Pedro, então, sai do barco, começa a andar pelo mar, mas num determinado momento ele foca nas ondas, ele sente o vento e ele começa a afundar. Vemos também em João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo-os passar, diz, eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, seguiram Jesus. João Batista, ele tinha o foco de dizer, olha, Jesus é o Cordeiro de Deus. Aqueles discípulos ouviram a voz do seu mestre e foram atrás de Jesus. E muitas vezes nós perdemos o foco da nossa missão. Qual é a missão? Apontar para Jesus e dizer às pessoas, vá e sigam. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é a salvação. Muitas vezes nós, em vez de focar na nossa missão, nós deixamos que as lutas tragam dúvidas sobre quem nós somos. Se de fato Cristo representa aquilo que nós falamos. E começamos então a falhar em nossa missão. Não olhe para os desafios, mantenha o foco na tua missão, que é apontar Jesus para as pessoas, para que as pessoas sigam a Jesus. Porque se nós olharmos para as nossas lutas, nós iremos falhar. Nós seremos tentados a agir como João Batista, dizer para as pessoas, veja se de fato Jesus é aquele que nós esperávamos. Segundo cuidado que nós precisamos ter para continuar esperando em Jesus. Não duvide de Jesus. Jesus é a nossa suficiência. Jesus mandou um recado muito claro para João Batista. As escrituras estão se cumprindo. As dúvidas nos fazem esquecer das certezas de que Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Certeza de que só Cristo tem as palavras de vida eterna. O próprio João, o Evangelho de João, o apóstolo João, registra no seu Evangelho dizendo que Jesus afirma categoricamente que ele é o líder do povo e num determinado momento alguns homens se escandalizam com Jesus, têm dificuldade de entender as palavras duras de Jesus, que implicavam um caminho em direção à cruz, e alguns discípulos se escandalizam e deixam Jesus, e Jesus questiona para Pedro, você não vai também atrás deles?
Vocês também não querem seguir esses homens que me abandonaram? E Pedro diz, para onde nós vamos se só tu tens a palavra de vida eterna? Quantas vezes, ao olharmos para as lutas, vem a dúvida, e as dúvidas nos fazem duvidar do poder de Deus em agir nas nossas vidas. Esquecemos que somente Jesus tem a palavra para tratar os nossos conflitos. Mas quais conflitos Jesus pode solucionar todos? O conflito da tristeza no coração, da ansiedade, da dor na alma. O conflito de desesperarmos da vida, quando na verdade deveríamos ter paz em nosso coração, porque Cristo é suficiente para nos auxiliar em todos os momentos da vida. Que não venhamos a seguir o caminho da dúvida em relação ao que Jesus é poderoso para fazer nas nossas vidas. Porque se nós deixarmos as dúvidas, seremos tentados a ir atrás de outros, tentando uma nova solução, tentando um novo Salvador. Quando, na verdade, somente Jesus tem a palavra de vida eterna para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso relacionamento com os nossos filhos, para o nosso coração. Somente Jesus é o conselheiro da nossa alma. Nós não precisamos ir atrás de outros. E por último, o terceiro cuidado que nós temos que ter para continuar esperando em Jesus é não esqueça do evangelho da cruz. Jesus, em sua mensagem, disse aos discípulos de João, e diga a João que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Aqueles homens miseráveis que eram negligenciados pelos líderes religiosos, agora está sendo alcançado pelos ensinos de Jesus. Em outras palavras, Jesus está falando, eu estou saciando a sede deste povo, eu estou alimentando este povo que está entregue a homens, a raças de víboras, homens que prezam apenas pelos seus próprios interesses. Agora, essa multidão carente está sendo apacentada por aquele que pode trazer a satisfação para a multidão. Jesus se apresenta à samaritana como a água da vida, aquele que beber da água da vida jamais sentirá sede novamente. Jesus se apresenta como o pão vivo que desceu do céu, aquele que se alimentar de modo nenhum vai morrer. E quantas vezes nós esquecemos que Cristo nos satisfaz? Que em Cristo nossa alma é saciada, nossa fome é satisfeita. Existem muitos desanimados porque estão buscando satisfação em outras coisas. Quando nós esquecemos que a salvação em Cristo Jesus alimenta a nossa alma e nos fortalece dia após dia, passamos a nos enfraquecer porque tiramos a cruz diante de nós e colocamos o mundo com suas preocupações, com os seus desesperos, com as suas ansiedades, e isso começa a corroer a nossa alma. Que nós venhamos a, não apenas nesta noite, mas ao longo da nossa vida, meditarmos de que Jesus é o foco da nossa vida. Não podemos olhar para os desafios, não podemos olhar para as algemas, para as celas que prendem, muitas vezes, o nosso coração. Devemos olhar para Jesus que nos libertou. Jesus nos deixou uma missão e nós, em Cristo Jesus, temos liberdade para correr a este mundo e anunciar as boas novas do Evangelho. Que não venhamos duvidar de Jesus. Jesus é suficiente para tratar da nossa alma, tratar do nosso coração em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E por último, não esqueça do evangelho da cruz. Em cruz, a nossa alma encontra a verdadeira satisfação. Nós encontramos paz e alegria enquanto Cristo deu a sua vida, sofrendo aquilo que nós deveríamos sofrer.
Jesus é a nossa água viva, Jesus é o nosso pão vivo. Nós não temos que olhar para outras coisas a não ser para Jesus, para que a gente não passe a buscar o que o mundo quer nos oferecer e vivemos em constante insatisfação. Amém, irmãos? Que esta seja uma palavra que os ajude, que nos ajude a meditar, a fortalecer o nosso coração em meio às lutas, às dificuldades do dia a dia, no que diz respeito à nossa caminhada com Deus. Amém? Quero encerrar neste momento esse período de devocional com uma oração. Convido você a fechar os teus olhos e orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quantas vezes somos tentados a agir como João Batista agiu. Mesmo tendo a convicção, a certeza de que o Senhor morreu na cruz para nos dar a vida eterna, somos tentados a olhar para os desafios, para as nossas lutas e esquecer do Senhor, duvidar do teu poder, viver uma vida de insatisfação. Tudo porque esquecemos que o Senhor nos satisfaz, que o Senhor nos deu o maior milagre, que é a vida eterna. Que quando vierem as lutas, Senhor, venhamos a manter em mente, cantar a Deus dia após dia, o teu amor, a salvação pela cruz do Calvário, o sangue derramado sobre as nossas vidas, que nos garantem uma vida de paz e alegria, mesmo diante das lutas que o mundo nos proporciona. É assim que oramos, gratos, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Lembrando que amanhã às 19h30 teremos o nosso período de devocional. Usaremos os novos recursos. Hoje foi uma prévia daquilo que será amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Mas o intuito é o mesmo. Ouvirmos o que o Senhor tem para nos dizer através da sua palavra. Amém? Deus nos abençoe. Tenham uma noite abençoada na presença do Senhor. Meditem mais junto dos seus familiares, junto do seu cônjuge. Faça da palavra do Senhor o cântico diário em sua vida. Amém? Deus abençoe a todos.